Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Azenilton Prado e está começando mais um podcast Papo de AZ. E hoje eu tenho o prazer de receber Bruno, que é professor. Seja muito bem-vindo, Bruno, ao podcast Papo de AZ. Fique à vontade, a casa é sua, meu amigo. Obrigado aí, Azenildo. Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado aí. Tenho acompanhado algumas lives aí e tudo mais. Espero que nesse espaço a gente possamos aí construir uma boa conversa, boas conversas e tudo mais. Bruno, antes de falarmos sobre educação, eu quero entender o que despertou seu interesse pela geografia e pelas ciências humanas. Olha, o meu interesse, na verdade, começou desde o período do colégio. Acho que assim, o fato de ter estudado no Colégio Estadual José Palha Sobrinhos, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com o João, que está na Alemanha, e Karine, que está em Conquista. A gente reflete muito sobre temas e também situações que a gente viveu no colégio, desde os professores, as vivências em relação a, a Semana da Cultura. Então, foi um colégio que agregou a gente de uma forma assim humana que isso me trouxe uma bagagem muito significativa para eu poder iniciar no curso da geografia, né? Então, acho que há todo esse percurso no colégio, entre os professores, entre os projetos aí, estruturantes. Então, isso tem uma base muito forte para que eu pudesse seguir na humanidade, né? Bruno, a Então, gente acredito que viu. seja isso. Muito bem. A gente viu recentemente aí na história um questionamento sobre ciências humanas, sobre o questionamento sobre se o ensino contribuía. Na sua visão, como as ciências humanas formam os jovens de hoje? Olha, normalmente, hoje o debate já é muito mais voltado para as ciências exatas, porque ao longo dos anos, a grade curricular, principalmente aqui no estado de São Paulo, a grade, principalmente aí depois da inserção do novo ensino médio, então, muitas disciplinas humanas, na verdade, humanas como um todo, assim como também as ciências da natureza, acabaram perdendo espaço. Ou seja, se antes nós tínhamos aí 4 aulas por semana, hoje boa parte dos colégios, principalmente do estado, essa grade ela foi reduzida a 2 aulas. E o ensino médio uma aula. Então é muito complicado trazer de fato as ciências humanas como ela deve ser representada. Então, com a aprovação e também com essa redução aí de aulas do ensino médio, é muito complicado o que nós temos hoje em ciências humanas e promover ela de fato no ensino, principalmente no ensino público, é muito complexo em relação a antes, né? E o que mudou, Bruno, que a gente está falando sobre grade curricular, mas e na percepção dos alunos, eles estão mais direcionados a exatas e deixando um pouco mais a humanas de lado? Na verdade, na verdade, assim, toda a estrutura, não apenas na escola pública, mas na particular também a qual estou inserido, com essa nova grade, os alunos eles são conduzidos a dar mais atenção a linguagens e a matemática. Claro que na nova grade curricular a gente tem aí a adição de educação financeira, socioemocional, são disciplinas importantes, são.
Só que o que tem acontecido é a redução dessa carga. Então, as ciências humanas, de certa forma, ela acaba ficando em segundo plano. E muitas vezes o professor ele acaba tendo que conduzir a aula ali com menos tempo, e aí isso implica muito no que o adolescente, né, ele vai sair, né, com conhecimento sobre essa área. Então é muito complicado. No colégio particular, eram 4 aulas, reduziu para 3. Aí no estado, no ensino fundamental, é 2. Agora no ensino médio é 1. Porém, na prática o aluno ele vai ser cobrado no Enem, nos principais vestibulares aí que ele for prestar. Então, é uma contradição, né, na prática. Isso aí é uma situação do estado de São Paulo ou está estendido para o restante do país? Ele está estendido para o restante do país. Só que São Paulo, é que assim, ano passado foi aprovado o aumento da carga horária das disciplinas básicas, porém São Paulo não está cumprindo. Boa parte dos estados do Brasil, do país, começou a cumprir. Só que estados como São Paulo e Espírito Santo ainda não ainda não está cumprindo esse retorno, né, do aumento aí das disciplinas básicas do currículo. Então é uma situação muito complicada que os estudantes estão vivendo. Por exemplo, filosofia, sociologia, no ensino médio eles não têm essa disciplina. Na verdade, nós chamamos de disciplinas estruturantes. Então, são disciplinas que discutem temas relacionados à disciplina, mas a sequência didática que deveria acontecer na prática, que é o que é cobrado muitas vezes no vestibular, isso não é levado em consideração. Então, o aluno ele acaba ficando com um buraco na lacuna, né? Porque ele passa boa parte do ano aprendendo temáticas, claro, temáticas que pode ser que caia no vestibular, mas um pouco afastado, totalmente afastado do que deveria ser na prática, né? Os conteúdos ali básicos que ele deveria aprender. Eu conversei com alguns professores, inclusive de matemática, porque matemática tem educação financeira que também foi implementado nas escolas, e muitos professores eles acabam comentando que a educação financeira, na forma que é implementada, na forma que foi adicionada nas grades, é uma educação financeira muito... É como se o aluno tivesse apenas que cumprir a disciplina. Não é uma educação que, de fato... me desculpe aí os professores aí que estão assistindo, mas nos relatos de alguns professores de matemática, que assim, eles estão cumprindo a disciplina, mas na prática eles não estão, de certa forma, aprendendo o que deveria aprender no que se refere à proposta da disciplina, né? Então a disciplina ela acaba ficando muito maçante. Dentro dessa linha de raciocínio, sua, Bruno, eu queria ouvir de você o seguinte: a escola, a gente cresceu, ouvindo que a escola forma cidadãos. Só que hoje isso está mais na parte, tá um pouquinho esquecido e está mais na parte técnica mesmo do que essa preocupação de formar cidadãos? Com certeza. Na verdade, a educação atualmente ela está indo para um lado, é como se nos últimos anos o Brasil ele se desindustrializou, né? Então há muitas áreas técnicas aí muito onde se exige um grau de especialização muito forte, perdeu o campo. Então o curso técnico em si, as áreas onde se tem uma demanda, onde se
precisa de menos especialização, acabou ganhando bastante espaço. Atividades onde que exige aí repetição e mais repetição, então, tanto que os cursos técnicos, não que eles não sejam importantes, eles acabaram ganhando muito espaço no mercado. Só que de certa forma, são cursos aí e que foca apenas em português e matemática. Então, o jovem ele acaba não aproveitando disciplinas que também contribuem para uma formação mais ampla dele como cidadão, né? Porque quando nós falamos de ciências humanas, é uma ciência crítica, mas é uma ciência também que ela pode olhar, ela vai olhar para o espaço e ela também pode tirar aí muitas pessoas que estão em situação de violência, de pobreza, até mesmo mobilizar essas pessoas que são mais vulneráveis, né, de certa forma, mas é uma formação aí mais sensível, né? Porque quando nós falamos hoje em sociedade, a sociedade ela está muito mais insensível, tudo tira sarro de tudo, tudo é motivo, tudo acaba ficando pautado em entretenimento. Então, esse conhecimento amplo como um todo, ele fica muito em segundo plano. Então, o cidadão hoje está mais voltado, ele está sendo formado para trabalhos onde ele vai precisar repetir sempre os processos, né? Porque, por exemplo, cada vez mais o aluno já está afastando dessas habilidades da escrita, da fala. Essa linha de raciocínio sua e muito bem feita, então a gente poderia fazer um paradoxo. A escola está deixando de formar cidadãos, esse espaço está sendo ocupado por informações, instantâneas, que vêm com o uso das redes sociais e dos celulares, e consequência disso, a gente tem uma sociedade mais intolerante, mais, como eu posso dizer, mais agressiva, seria isso? É, na verdade, uma sociedade omissa, né? Porque, ao mesmo tempo, as pessoas elas falam muito sobre a importância da educação. Eu vejo muito nas reuniões, assim, onde os pais eles falam muito sobre a importância da educação, que eles se preocupam muito com o filho. Mas no dia a dia, assim, eu vejo que não há um acompanhamento, né, do aluno em sala, quer dizer, o aluno em casa, em princípio, até mesmo porque a educação, a vida do aluno não é apenas na escola, né? A escola é um complemento ali da vida dele, mas o restante desse complemento ele vive em casa. Então, são duas vias que são complementam, a relação da escola e a relação com a família. Se a família ela está entendendo se a família entende que a escola que o aluno só está aprendendo apenas para reproduzir e ele continua sem acompanhar os estudos desse aluno, então ele está sendo omisso, né? E hoje nas salas de aulas, qual o desafio que você principalmente, enfrenta em relação ao uso excessivo de tecnologias, e aí a gente fala diretamente do uso do celular? Olha, assim, o celular ele não deveria ser uma barreira, né? Porque a evolução dos aparelhos, de tantos aplicativos que são tão úteis, né, para várias áreas e várias áreas do conhecimento, basicamente é isso. Os alunos eles estão reduzindo o tempo de sono, estão dormindo muito pouco, então chega no colégio com muito sono. Então, assim, as primeiras aulas tem aluno que dorme a aula inteira, se deixar, e que entra nessa questão mesmo da família, do papel da família,
será se a família realmente está acompanhando esses filhos em casa? Será se está tendo um monitoramento? Será se está tendo, né, um acompanhamento diário? Porque eu entendo também que, assim, pelo menos aqui em São Paulo, assim, nas reuniões, eu vejo que as famílias, elas estão muito cansadas. Mas pelo o fato de elas estarem cansadas, elas também, tanto o pai quanto a mãe, eles ficam muito tempo no celular também. Então a criança, ela tem pouca referência ali de pessoas que estão socializando, muitas vezes pessoas que dormem no horário, porque muitas vezes elas acabam reproduzindo o que os próprios pais ou responsáveis estão fazendo. Então, se eles estão pegando esses exemplos e na prática eles apenas reproduzem, então é muito complicado. É muito complicado vencer isso, né? Então, no dia a dia, na sala, basicamente o professor em sala é um papel de mediação. Ah, você está com sono, se você quiser, muitas vezes tem aluno que está com muito sono, eu peço para ele sair, para ele lavar o rosto. Então, assim, é aquele jeitinho, né? Porque nós sabemos que é isso, se em casa ele não tem essas referências, né, do tempo, né, de dormir no horário certo, de acordar no horário certo, então é muito complicado vencer isso. A gente cresceu, e assim, eu sou da área de humanas, sou até suspeito em falar, porque eu sou apaixonado pela área de humanas. Só que hoje, nessa lacuna que está se abrindo no ensino, tá mais difícil, formar um pensamento crítico, e aí a gente, explica-se muita coisa que a gente vê sem nexo, sem conteúdo nas redes sociais? Sim, com certeza, porque as redes sociais, o fato de eles estar sempre consumindo muita informação, é aquela coisa. Da mesma forma que eles consomem muita informação, mas eles não sabem o que faz esses excessos. Então, até nas aulas de sociologia também a gente estava discutindo sobre as estratégias, né, que muitas vezes os influencers aí de dança, entre outros, que é de lançar vídeos na sexta-feira ou na quinta-feira, para que esses vídeos para que no final de semana os jovens dê tempo para eles conseguir pegar essas trends, porque toda semana, principalmente na segunda-feira, eles chegam no colégio já sabendo das trends do final de semana. Então, assim, é muita informação. É como se tivesse virado um hábito mesmo de estar acompanhando. Então, isso tem uma série de impactos aí que eles acabam sofrendo, neurológicos aí e tudo mais. Principalmente porque é, eu tento sempre adotar metodologias, principalmente através de recursos digitais. Então, eu percebo também que, às vezes, vídeos de 4 ou 5 minutos, assim, eles acabam tendo muita dificuldade em prestar atenção, em observar o que está sendo comentado, o que está sendo descrito. Então, é uma questão, assim, parece que a tendência é piorar, é sempre piorar. Como, essa juventude, da atual, se importa com algum tema específico, por exemplo, política, meio ambiente, economia, comportamento ou tecnologia, tem algum tema desse que eles se interessam ou é mesmo a superficialidade? Assim, na verdade, na educação nós chamamos, que é o que nós chamamos de metodologias ativas. Então a geografia me dá muito essa possibilidade assim, da atividade prática, atividades ligadas ao meio ambiente, como solo, horizontes do solo, são atividades que eles se interessam muito, como, por exemplo, né? Então, atividades práticas onde eles saem da sala, onde eles
podem explorar outros ambientes, isso é muito importante, né? Até mesmo que a geografia ela não é apenas uma ciência de ficar na sala, é uma ciência que precisa do trabalho de campo, ele precisa, se ele vai analisar o solo, ele precisa sair do seu ambiente ali para poder analisar o solo. Então, assim, a política em si, ela é muito mais superficial, né? Claro que quando eu falo de assuntos relacionados à política, né, eu gosto de trazer, de levar textos que são diferentes. Então, eu gosto de fazer rodas de discussões, para que eles, através das leituras, através também de dados, né, de analisar dados, eles possam ali serem estimulados ao debate, né, à discussão. Mas normalmente são os temas assim que eles mais se interessam meio ambiente, dependendo da atividade prática, e também da parte política, que aí a parte política já é um pouco mais polêmica, então isso acaba estimulando eles também a participar. Mas é aquela coisa, dentro do campo científico e dentro do que as pesquisas científicas elas produzem, né? Antigamente, a escola, ela, na nossa época, tinha essa preocupação, eh, em primeiro formar, de fato, o cidadão, o pensamento crítico, e aí entrava a filosofia, a própria sociologia, o conhecimento, de mundo, através da geografia, que era dividida em duas, geografia humana e a outra Geografia física, física, exatamente. é, E formava esse pensamento de mundo do cidadão. Hoje, essa formação ela é mais para consumo de informação? olha, na verdade, assim, eu já tive experiências, que eu estou falando de uma forma, parece que já está entregue, né? A educação, não é por aí. Mas, assim, eu já tive experiências muito positivas, assim, dependendo de muitos colégios que eu trabalhei, então, realizei muitos projetos em colégio, porque a minha formação, quer dizer, porque os primeiros colégios que eu comecei a lecionar foi no interior, né? Então, imagina, falar sobre meio ambiente em um local onde você respira meio ambiente, você respira natureza. Falar de meio ambiente, falar sobre preservação ambiental é muito difícil aqui em São Paulo, porque boa parte da cidade não tem muita cobertura vegetal, então é algo que fica muito limitado às experiências deles em parques, né? Então, recentemente nós fomos visitar o Parque da Serra da Cantareira, então, ao visitar o parque, aí eu pude falar sobre, pude detalhar, então eles puderam materializar mais o que eu estava falando, né? Porque muitas vezes as experiências em salas dentro do campo da geografia, elas, dependendo, elas são muito limitadas, porque a geografia você precisa viver, né? Minha professora da faculdade falava o seguinte: a geografia você aprende na rua, porque você precisa passar pela aquela experiência para fazer sentido na sua vida. Então, as ciências humanas elas caminham muito nessa linha, né? Mas como eu vou caminhar nessa linha, sendo que tem uma redução muito significativa da carga horária, né? Principalmente para as disciplinas ligadas à filosofia e à sociologia. Geografia e sociologia, a gente viu recentemente, aí talvez uns 3 anos, 4 anos atrás, o surgimento de talvez uma linha de pensamento, vamos chamar assim, da escola sem partido. A ideia de uma escola sem partido, que assim não ficou vago, muito vago isso no ar, porque tinha um determinado grupo político que acusava que se fazia política dentro da sala de aula. Enfim, é possível discutir, sociologia, principalmente,
em sala de aula sem tocar em política? Olha, é impossível. Não só a sociologia, como a geografia. Porque são disciplinas que estão diretamente ligadas à política. A sociologia é o campo que estuda a sociedade. E quem é a sociedade? Somos nós. Então, a sociologia ela vai dialogar com muita base que está no nosso dia a dia, a todo momento. A nós, a eu, a você, a sociedade como um todo. E a geografia, cada campo da geografia está ligado com a sociedade. Então, se eu vou falar sobre meio ambiente, eu vou falar sobre desmatamento. E para eu falar de desmatamento, eu vou falar sobre solo. E para eu falar sobre solo, eu vou falar sobre aquecimento global, eu vou falar sobre o aumento da temperatura, eu vou falar sobre tantos temas que é possível explorar. Então, é muito complicado. E o professor é, que tenta omitir isso, ele está sujeito ao fracasso, porque a base, não é que a base é a política, mas são temas que estão ligados à política. Então, não tem como você é, falar sobre falar sobre relevo, sendo que você não tá, sendo que você não discute quem que moldou esse relevo. Será que foram as pessoas, os seres humanos, ou se foi natural, ou se tem a ver com turismo, se o turismo excessivo ele está afetando essas formas de relevo? Porque a geografia, além dela ser crítica, ela é uma ciência que analisa riscos. Então, assim, a geografia é uma ciência que, se ela de fato ela fosse levada a sério, porque a gente sabe como as prefeituras das cidades, tanto pequena como grande, muitas vezes, né, acaba colocando pessoas aí que a gente sabe como funciona a política, pessoas que nem são da área, que nem sabem a importância, né, não apenas da geografia, como a biologia também, como as outras ciências complementares, né, a importância que essas áreas elas possuem. Então, a geografia ela é capaz aí de tirar muitas vidas aí de riscos e tudo mais, né? Então, assim, é o que muitas vezes eu falo com meus alunos. Todos os anos é a mesma coisa, né? Janeiro, principalmente aqui em São Paulo, né? Que é o período mais chuvoso em janeiro, então o verão, pancadas e mais pancadas de chuvas, pessoas em situação de risco, deslizamento, todos os anos, entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Então, é, é um campo do conhecimento que, se fosse de fato levado a sério, a gente evitaria a morte de centenas de milhares de pessoas por ano, né? Então, além dela ser crítica, ao mesmo tempo ela é uma ciência que analisa riscos, ela propõe soluções, e é o que nós precisamos, né, na prática, de soluções. E como fazer uma discussão ampla em sala de aula, Bruno, com temas tão sensíveis em uma sociedade dividida ideologicamente? Olha, é uma questão muito complexa. É muito complexa porque envolve família, envolve a experiência que a criança ou adolescente tem em casa, mas a questão acho que quando você vai dar aula de temas sensíveis, né, como boa parte dos temas estão ligados às ciências humanas, é bastante importante também você ouvir o aluno, ouvir o que ele sente também, né? Porque tem muitos sentimentos, muitos dos temas estão ligados a sentimentos, né? A experiência dele quanto ao lugar que ele mora, é, seja positivo ou negativo. Então, vai depender muito do lugar que ele mora, vai depender muito da pessoa, da família, mas é bastante importante sempre ouvi-los, buscar ouvi-los,
buscar levá-los à reflexão, e a gente só leva a reflexão através aí de discussão, né? Entender o porquê ele acha sobre determinado tema, o porquê disso, e tentar não, não fazer com que ele mude de opinião, mas fazer com que ele reflita, né? Então, assim, tanto a sociologia como a geografia tem bastante campo para isso, né? Então, aqui em São Paulo, para essas áreas, assim, então eu gosto muito de trazer assim, as diferenças de bairros, a dinâmica de bairro. O meu local de trabalho, o bairro é um lugar intermediário, né? Que fica entre a parte mais nobre, lá na Zona Norte, mas não muito longe, distante lá, mas tem áreas periféricas, então muitos dos alunos moram na periferia, muitos alunos moram em uma área mais nobre, então cada aluno acaba tendo uma experiência um pouco diferente, assim, né, socialmente falando. E muitas das vezes os alunos mais periféricos, eles acabam complementando também as discussões, então isso só potencializa, né, o debate como um todo. Então, é um olhar sensível para ambos, né? Então, acredito muito nisso. Aconteceu, desse posicionamento crítico, em sala de aula ser, confundido com posicionamento ideológico? Olha, no meu caso, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. Eu sei que tem alunos que têm vários pontos aí, tem alunos aí que têm uma linha de pensamento de diferentes partidos aí e tudo mais. Mas o que prevalece é assim, a minha ideia não é mudar, fazer com que eles mudem de opinião, mas é levá-los à discussão através aí de dados científicos. Então, assim, eu nunca passei por uma situação onde o aluno ele se irritasse ou me afrontasse por esse motivo. Então, sempre fui muito aberto à discussão, a ser questionado também, porque, né, o professor ele também não é o dono do conhecimento, então nunca nunca passei por isso. Queria ouvir sua opinião sobre as redes sociais e a formação desse pensamento, contemporâneo da nossa sociedade, principalmente dos nossos jovens. Esse debate, nas redes sociais tem algum futuro? Gera algum fruto positivo? Olha, basicamente assim, as redes sociais elas potencializam muitas informações. Então, claro, as redes sociais têm o ponto negativo, né, as partes negativas, mas tem as partes positivas também. Então, assim, tem muita bagagem que eles acabam trazendo, muitas informações que eles acabam trazendo das redes que complementam nas aulas também, né? Então, por mais que eles acompanham aquele seguidor que tá ostentando aquele carrão, que está, né? Mas ao mesmo tempo, o TikTok, por exemplo, ele traz muitas, como eles consomem muita informação, então ao mesmo tempo eles traz discussões bastante pertinentes assim, né? Então as redes sociais, querendo ou não, no sentido geral é positivo, é super positivo. É que vai depender do que você vai fazer com essas informações. Então, assim, se o aluno ele consome muito temas muito diferentes, ele vai ficar viciado naquilo. Então, isso dificulta a leitura, dificulta uma série de habilidades que ele precisa desenvolver ali naquela faixa, mas, ao mesmo tempo, muitos dos alunos trazem bastante discussões pertinentes, assim, e principalmente ligado à geopolítica também, ligado a até mesmo
até mesmo questões aí de terremoto, entre outros temas aí, que eles acabam vendo, né? E sobre essa polarização que a gente vive, atualmente, talvez até em termos mundiais, na sociedade, isso afeta diretamente o cotidiano das escolas? Afeta. Assim, a polarização em si, ela afeta mais em relação a, principalmente com a família em si. É, ano passado, teve uma feira cultural no colégio, e aí, teve um sorteio, e depois desse sorteio, quer dizer, a turma que eu escolhi ficou com um determinado tema que estava muito estava ligado a samba, estava ligado aí a religiões de matriz africana, mas não, na verdade não é, né, o tema principal não era nem a religião em si, mas a discussão em relação ao samba e tudo mais, né? Então, então algumas famílias começaram a reclamar e tudo mais. Então, é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo nós que moramos num país tão diverso, né, onde o samba está tão presente, até mesmo as próprias pessoas que reclamaram são pessoas que também frequentam o samba, que até já me falou durante reuniões, então é até contraditório. Então, e eu percebo também que isso faz parte da polarização, né? Então, a polarização, ela está tão presente no dia a dia das pessoas ali que as pessoas elas acabam se limitando muito. E isso afeta também o conhecimento que o aluno ele pode ter sobre determinados temas que muitas vezes não são explorados na escola. Porque a particular, por mais que ela venha alinhada à BNCC, mas tem muitos temas que não dá tempo de discutir com tanta profundidade. Então, a gente sempre procura discutir em feiras culturais, quando a escola se propõe. A gente falou, Bruno, você trouxe muito bem sobre essa questão da grade escolar que reduziu consideravelmente as aulas de humanas. Hoje, a tecnologia, e aí a gente vai para a questão da IA, já é uma realidade. Hoje todos têm acesso aos chats fácil, a questão de texto fácil e de conteúdo fácil. Nesse cenário, você acha que as ciências humanas se faz mais necessária e aí talvez uma revisão dessa grade seria importante? Olha, a revisão ela sempre vai ser importante da grade, né? Porque isso são coisas que são indiscutíveis. O conteúdo básico, na verdade, as disciplinas básicas elas precisam estar no currículo. A inteligência artificial em si, por mais que ela é importante, por mais que ela veio também para somar, mas na prática os alunos, os estudantes, eles têm ficado muito refém dessa ferramenta. Então, assim, não apenas nas ciências humanas, mas todos os professores, todos os campos do conhecimento têm discutido muito sobre esse uso excessivo. Então, o aluno hoje ele pega um trabalho onde ele precisa escrever, então ele não pensa duas vezes em passar para o chat. Então, é muito complicado, porque ele precisa desenvolver a escrita, ele precisa desenvolver também a capacidade de pensar no que ele está escrevendo. Então, aí são habilidades que, quando ele for para o mercado de trabalho, é, ele vai ficar muito ele vai ficar talvez desesperado, talvez
preocupado porque é uma habilidade que ele não aprendeu. E o mercado de trabalho, eu falo isso muito com o terceiro ano do ensino médio. Eles são viciados, e assim, e essa geração é uma geração que eles falam, eles não escondem nada. Eles falam que eles fizeram por inteligência artificial. Então é algo que já está tão assim, automático que eles naturalizaram. Então eles super naturalizaram o uso excessivo do chat GPT. E o terceiro ano, que é Enem, então tem redação, essas turmas agora, eles sofrem muito com texto. Não tem paciência, na verdade, o uso excessivo de telas, como eles ficam muito tempo nas telas e eles acabam não tendo muita paciência em parar para pensar, entender que tem uma estrutura e que ele precisa desenvolver essa estrutura, o início, meio e fim. Então, é muito complicado, até mesmo quando eu desenvolvo as provas. Atualmente, eu não estou mais elaborando provas dissertativas, porque, primeiro, eles iniciam a escrita, mas não terminam a linha de raciocínio. Ou muitas vezes escreve qualquer coisa, ou muitas das vezes nem eles entendem o que eles escrevem. Então, para o professor interpretar lá na correção é muito complicado. Então, o que eu não gosto desse tipo de fazer. Eu não gosto de aplicar provas apenas de múltipla escolha. Eu não gosto, porque a geografia ela precisa ser discutida. Então, para eu poder entender se realmente o aluno ele realmente aprendeu sobre aquilo que nós estamos estudando, ele precisa escrever. Então, por essa questão, eu só tenho utilizado apenas desenvolvido provas de múltipla escolha. E se você pudesse, mudar 3 coisas na educação brasileira atual, quais seriam? Primeiramente, a valorização dos professores. Acho que todos os professores acho que pensam nisso, né? A valorização, desde a, a questão do salário, como também a formação continuada, porque isso é muito importante, né? E o próprio sistema. O sistema educacional no Brasil está muito engessado. A gente tem a BNCC, que é maravilhosa. A BNCC é muito boa, é um documento norteador, mas está muito engessada, principalmente por conta desse novo ensino médio, né? Então, e aqui no estado de São Paulo, as escolas, principalmente do estado, elas estão funcionando como se fosse uma empresa. Então, os professores, eles têm que bater meta por atividade realizada. Na verdade, a, a aproximação da iniciativa privada na educação, né? Então, cada vez mais a gente tem o setor privado aí junto com o setor público na educação, que cada vez mais está sendo um problema. E eu acredito que, por último, eu acredito que a estrutura, né, das escolas. Então, a valorização dos professores, a mudança aí dessa grade curricular e por fim, até esqueci, por fim, a estrutura das escolas, né? Mas eu falaria 4. Não, pode Falaria ficar à 4. vontade. A 4, com certeza, a progressão continuada, isso também está acabando com a educação no Brasil. Assim, o aluno, independente se ele for para a escola ou não, ele vai passar. Então, isso ele está passando de ano sem saber ler e escrever. A realidade é essa. Então, o Estado
isso no contexto do estado de São Paulo. Então, assim, se o aluno ele falta, o professor ele é obrigado a colocar chamada, porque no final do ano seguinte, quer dizer, no meio do ano seguinte, tem uma bonificação, onde essa bonificação ela, ela é atribuída aos professores, só que a escola não pode ter índice baixo de presença. Então, assim, é um dado que é maquiado, é um dado que não é real, e os professores eles são penalizados por isso. Fora as Bruno, plataformas, então as metas, então cada campo tem uma plataforma diferente, e aí os professores têm que levar os alunos para fazer atividade nessas plataformas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente discute essa questão do uso de celular, o uso das câmeras, mas ao mesmo tempo a própria escola, a escola estadual, ela incentiva essa permanência das telas. Então é muito complicado sair dessa, né? Se continuar nessa situação. com certeza, Bruno, tem muita coisa que precisa ser revista, melhorada, aperfeiçoada. Meu amigo, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, desse bate-papo educacional e assim espetacular que você nos proporcionou. Mas antes disso, vamos lá para umas perguntas curtas e reflexivas. Um livro que Vamos todo lá. jovem deveria ler. Eu acredito muito, eu falaria Milton Santos, mas Milton Santos a leitura é muito complexa, mas seria interessante se os jovens lessem. Mas eu acredito muito que falaria também de Pequeno Príncipe, mas as veias da América Latina, as veias abertas da América Latina. Esse livro é fabuloso para a gente poder entender a nossa os acontecimentos, né, contemporâneos. Então acredito que é uma leitura muito boa assim, para a compreensão. Um professor que te marcou na sua trajetória. Sem dúvida, o professor Francimar Júnior de História. Uma habilidade que falta aos estudantes atualmente. A paciência. Geografia em uma palavra. Geografia, uma palavra, é, natureza, E sociologia em uma palavra. sociedade, sem dúvida, Educação em uma palavra. a base. Um problema urgente da sociedade brasileira. Omissão, Uma esperança para o futuro do Brasil. acreditar, né? Sempre acreditar, porque é isso. A nossa vida, ela gira em torno do acreditar, porque se eu não acreditar que as coisas elas podem melhorar, eu simplesmente saio da educação. Assim como muitos colegas, assim, com razão, já saíram, não acreditam que as coisas podem melhorar, mas eu continuo aqui na luta, no dia a dia, sempre levando aí é, experiência, sempre levando também o conhecimento e também aprendendo, né? Porque no campo educacional a gente aprende muito, né, com os alunos. Então eu acredito isso, é continuar fazendo, continuar acreditando que as coisas podem melhorar e vão melhorar. Com certeza, Bruno. Eu sempre gosto de dizer aos nossos convidados que o espaço aqui do podcast, do Papo de AZ, é um espaço que traz temas de discussão interessante para a melhoria da sociedade e a formação do cidadão em geral, seja ele na área educacional, na área da saúde, mas temas ligados à sociedade.
E hoje você trouxe muito bem essa visão da área de humanas dentro das escolas, das dificuldades e de todo esse processo, de toda essa resistência, essa esperança que nós da área de humanas costumamos carregar. Não é de hoje que a gente vem nessa, É, nessa luta, mas com certeza essa visão positiva é que fica. E passo para você, meu amigo, assim, te agradecendo mesmo, essa presença sua aqui. Muito obrigado por você ter nos proporcionado essa aula, um pouquinho dessa aula. E passo para você para deixar a mensagem final aí, ou com as considerações finais. Fique à vontade. eu agradeço aí bastante a oportunidade, né, da fala, da discussão, isso é muito importante. Agradeço pelo convite aí do seu canal. E é isso. Fico extremamente agradecido aí com essa oportunidade. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O espaço aqui está sempre aberto. Em outra oportunidade, a gente vai discutir com certeza outros temas. Sem dúvidas. Ah, com Agradeço aí certeza. todo mundo aí que tá presente, as pessoas que vão assistir depois. E é isso. E logo, logo eu quero ir na Bahia, hein? Logo, logo eu vou aí. Muito bem, venha mesmo. Aos nossos amigos, e ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilha esse podcast, uma verdadeira, aula aí que Bruno nos proporcionou. Fica todos na paz e até o próximo.